Oiê! Eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te contar os bastidores do programa que eu participei, o programa Santa Receita da Claudete Troiano na TV Aparecida. Bora conversar? Não, sério, surreal. Eu acompanho a trajetória da Clau há muito tempo, mas muito tempo, muito antes da internet e a gente só tinha a televisão ou as revistinhas que a gente comprava na banca de revista para ter as informações de culinária, de artesanato, e realmente foi uma honra participar do programa dela, ao lado dela. Eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Bom, foi tudo muito rápido. Uma produtora do programa dela entrou em contato comigo e me convidando para participar, tal. E aí eu falei, deixa eu ver como é que é essa participação. Eu nunca tinha participado de nenhum programa de TV, então eu fui mais pela curiosidade, porque eu jamais me vi participando de um programa de TV, porque eu sou muito nervosa, ansiosa e tímida. Então, pra mim era fora de questão me propor assim a fazer alguma coisa na TV. E aí, conversando com a produtora, ela me explicou como seria e tal. Mas aí eu falei assim, mas você tem uma data, mais ou menos, assim? Ela falou assim, tenho. Isso foi na quinta-feira da semana passada. Eu gravei na terça e na quinta-feira anterior ela falou assim, sim, pra terça-feira. E aí eu fiquei pensando assim, falei, terça-feira agora, menos de uma semana? E aí eu pedi uma noite para pensar, então eu falei para ela que eu daria a resposta no dia seguinte. E aí eu pensei muito, se esse convite tivesse vindo há um pouco mais de um ano, eu de cara já teria falado não, porque eu já ia falar, olha, eu agradeço muito o seu contato, a minha limitação pessoal de aparecer diante da televisão, assim, não vai me permitir fazer um bom trabalho, porque eu sou muito ansiosa. De cara eu acho que eu já teria dito não. Mas é engraçado, né? Como às vezes as coisas parecem que acontecem na hora certa. Com o canal eu acho que eu aprendi um pouco a me sentir mais à vontade, de me ver, de me ouvir, de falar. E por um outro lado também, eu acho que eu tô cada vez mais, a cada aniversário eu tô tendo uma necessidade de aproveitar as oportunidades, de buscar possibilidades, de ser feliz, sabe? Eu acho que eu já não tô mais numa fase de esperar, de achar que vai dar tempo de fazer mais ali pra frente. Então, esse convite veio exatamente nesse momento da minha vida pessoal e profissional, e que me fez aceitar esse convite assim, meio kamikaze, assim, eu aceito, tá? Vamos conversando sobre que peça, tá bom, vamos ver, quer dizer, a Lu de 2 anos atrás jamais aceitaria um convite desse nível, com menos de uma semana, sem saber que peça que a produtora iria achar interessante, sem ter o controle da situação, quer dizer, jamais. E a Lu de hoje eu acho que tá mais preparada, não para aparecer na TV, depois disso a gente vai conversar mais um pouco, mas mais preparada para aceitar esses novos desafios, de conseguir sair da zona de conforto. E aí então a gente foi conversando sobre as peças, eu fiz algumas sugestões
E aí ela vendo no meu canal, ela achou interessante ensinar a almofada nó. Então, desde então, eu ficava com aquelas borboletas no estômago. Por um lado até foi bom, que foi uma coisa a curto prazo, porque se ela tivesse falado, a sua participação vai ser daqui 2 meses, seriam 2 meses dormindo mal, 2 meses com borboletas no estômago. Então foi menos de uma semana, no fim até acabou sendo bom ter esse prazo tão curto para me preparar. Esse período anterior à participação foi um misto de emoções, assim, um medo muito grande, mas uma felicidade muito grande. O programa emissora é na cidade de Aparecida e eu moro na cidade do interior, próximo a Campinas. Então, assim, não é muito perto. Então, eu fui até São Paulo, de São Paulo eu fui para Aparecida. Então, o primeiro ônibus eu tomei às 8h45 e eu achei que chegando por volta de 10 horas em São Paulo ia estar muito tranquilo. Não ia ter trânsito, então eu ia ter ali uns 15, 20 minutos entre pegar um ônibus e pegar o de Aparecida. Mas não aconteceu isso. Primeiro que o meu ônibus da minha cidade já saiu atrasado quase 10 minutos. E quando eu cheguei em São Paulo, tava tudo meio paradinho. E aí com 10 minutos pro ônibus seguinte sair, eu cheguei no terminal do Tietê, peguei as minhas malas e corri, mas desesperadamente naquela rodoviária para conseguir comprar a passagem e depois descer pro terminal. Quando eu cheguei no guichê, perguntei para a funcionária, dá tempo de pegar o ônibus para Aparecida? Ela falou, olha, você tem 6 minutos. Falei, não, pode me dar que eu consigo chegar. Comprei a passagem, saí correndo. Na verdade, eu cheguei assim na plataforma, o motorista tava dando aquela última chamada, falando as cidades de itinerário. Foi uma viagem super tranquila. E chegando lá, procurei algum lugar para comer e tal. Acabei não almoçando, porque também não ia dar muito tempo, que eu precisava chegar com 1 hora de antecedência antes do programa começar. E aí acabei comendo 2 pães de queijo, assim, só pra minha barriga não roncar no meio do programa e não desmaiar, sei lá eu, né? Assim que eu cheguei, eu conheci o estúdio, então a produtora Bruna, uma fofa, uma querida, ela me mostrou o estúdio. 11 de abril, mesmo quem pedir a inscrição. Oi, gente! Nossa, que legal! Não acredito. Escolhi a bancada que eu queria, tem tamanhos diferentes de bancada. E aí a gente foi conversando, a Bruna me ajudou a organizar minhas coisas, então a bancada eu já deixei preparada. Aqui é a porta do estúdio e eu tô aqui preparando fazer nessa bancada. E aí fui pro camarim. E, gente, não, sério. A maquiagem, eu saí uma princesa de lá. E aí depois eu já tava pronta, esperando. E aí quando eu entrei para fazer a minha participação, era um intervalo. Então no intervalo, gente, é muito louco. Como antes de mim tinha sido um médico, então no cenário tinha a mesa e as cadeiras onde a Clau estava entrevistando esse médico.
E na hora que entrou o intervalo, o pessoal tirou a mesa, tirou as cadeiras e entrou com a minha bancada. É muito rápido, é muito perfeito. A gente não imagina que tudo isso aconteça naquele intervalinho que acontece entre um bloco e o outro. E aí eu entrei, eu já dei de cara com a Clau. Ela é toda pequenininha, mas ela tem um olhar, um olho e uma voz potente. Ao vivo eu achei uma voz mais grave do que a gente ouve na TV. E eu dei de cara com ela, assim, gelei. E aí eu sou dessas, né? Eu não aguento. Eu falo, ai, sou super sua fã. Não consegui manter a minha classe. Eu estava com uma cara de plena com a maquiagem, mas não consegui manter a classe. E falei, ai, Clau, sou super sua fã. Até todo mundo depois ficou tirando sarro de mim, que eu fiquei chamando ela super íntima de Clau, mas eu falei, gente, eu conheço ela há muito tempo. De verdade, assim, eu tenho um carinho, assim, né? Pra mim foi muito natural. E aí ela entrou, assim, super profissional, ela me fez algumas perguntas, assim, que eu falava, ai meu Deus, eu não vou saber responder isso, se ela me perguntar no vídeo, assim, tal, eu fiquei pensando. Aí ela fez algumas perguntas que eu fiquei meio desconcertada, assim, antes da gente entrar, e eu fiquei meio desconcertada. E aí eu pensei, falei, tá, então deixa eu pensar na resposta, fiquei elaborando aquilo e tal. Aí você começa a ouvir a musiquinha de retorno do programa, assim, que tava entrando no ar. Nossa, eu fiquei gelada. Mas, normalmente, quando eu tô muito nervosa, eu tremo, mas eu tremo, assim, de uma maneira... Eu tremo até minha boca, assim, eu tremo a pálpebra, eu tremo inteira, não só as mãos. E naquela hora eu tava muito nervosa, mas muito nervosa, mas eu não tava tremendo tudo o que normalmente acontece comigo. Aí eu pensei que eu não tava tão nervosa. Achei. Aí a Clau começa, do nada, começa a tocar uma música que é a música que retorna o programa. Ela começou a dançar. Eu falei, ai meu Deus, vou dançar eu aqui também, porque sou dessas, né? Sou péssima pra dançar. Mas ela tava, essa música é boa, né? E começou a dançar, eu falei, vou também, miga. Então, o programa começou, e aí começa eu dançando. E aí ela começou a me fazer umas perguntas que não eram aqueles tipos de pergunta que ela tinha me feito no intervalo, que eu tava toda ali já preparando o meu discurso, já tava ali direcionando minha cabeça pra saber o que eu ia responder, o que eu não ia responder. De repente ela começa a soltar umas perguntas que não eram absolutamente nada parecidas com o que ela tinha me feito no intervalo. E eu fiquei totalmente desconcertada, assim, porque eu não tava realmente preparada para aquelas perguntas. É muito louco o que acontece no estúdio, assim. Eu não fazia ideia. Porque a hora que você tá gravando aqui, você consegue enxergar a menina do merchan aqui na minha diagonal, lá no fim, fazendo o prato que ia ser logo depois de mim. Então ela já tava ali no cenário dela e fazendo os últimos preparativos. Os produtores, os câmeras, todos os funcionários ali. Tinha a câmera com o teleprompter em cima. Eu não sabia pra onde que eu tinha que olhar. E aí, que nem eu tava falando, eu achava que eu não tava tão nervosa. Aí eu começo explicando sobre os tecidos e tal. A primeira vez que eu peguei a tesoura na mão, que eu praticamente não consegui encaixar minha mão, meus dedos nas voltinhas da tesoura, eu me dei conta que eu estava fora de mim e que eu estava realmente muito nervosa, mas muito nervosa. Eu tinha que fazer coisas com as mãos, mas eu não tinha controle nenhum sobre elas. Eu não conseguia. Uma hora eu tinha que juntar um tecido com o outro. Eu não conseguia pegar o tecido de cima sem pegar o de baixo.
eu não conseguia, não tinha controle. Sim, eu já sabia disso, então obviamente que não costurei ao vivo, porque eu sabia que eu não teria condições de costurar ao vivo. Então eu fui levando passo a passo, já mais ou menos pronto. E no determinado momento, na verdade eu tinha esquecido que eu tinha deixado para fazer a parte da peça que já estava mais ou menos encaminhada, que eu ia dar continuidade para a peça. Na verdade eu ia fazer nas duas pontas o acabamento, aquele tradicional de fuxico. E eu falei, uma parte já tá costurada. E aí eu olho, não tá costurada. Eu tinha esquecido que eu tinha deixado para fazer o acabamento de fuxico, porque eu queria mostrar que você pode fazer o acabamento tanto costurando numa das pontas, quanto fazer os dois acabamentos com a forma de fazer o fuxico. A hora que eu percebi que não tava costurada e que eu ia ter que fazer esse acabamento na mão, eu já entrei em pânico e pensando como que eu ia resolver aquilo. Aí ela fala, então vou sair pro merchan. Falei, beleza. Só que enquanto eu tava tentando desesperadamente virar pro direito, o produtor que fica lá dentro do estúdio, o Will, um querido que foi o outro anjinho da guarda, e eu tinha deixado minha câmera com ele, tinha pedido pra tirar uma foto, porque assim, quando apareceu esse convite, o meu sonho era ter uma foto tirada atrás do cameraman e filmando eu do lado da Clau. Então eu deixei a câmera com ele e ele foi um querido, porque ele estava trabalhando, ele tinha que ficar super atento a qualquer coisa que a Clau pedisse ali pra ele na hora. Mas ele tirou várias fotos e nessa hora que ela sai pro merchan, pensa que você tem que virar uma peça pro direito, uma peça comprida, sem estar com a ponta costurada. As artesãs sabem o que eu tô falando. Você tem que ficar ali enrolando, enroscando e o negócio não vai. Imagina, nervosa do jeito que tava, sem controlar minha mão, tremendo, tudo. E aí nesse meio tempo o Will falou, deixa eu tirar uma foto sua, deixa eu tirar uma foto. E eu lá assim, ó, virando a peça pro direito, porque eu falei, quando ela voltar, essa peça tem que estar virando pro direito. E eu assim, ó, então as fotos bem boas, assim, com a minha cara desesperada. E aí ela volta, eu não tinha conseguido desvirar toda a peça pro direito, que eu fui dar a dica de como fechar a almofada com pontos do tipo fuxico. E eu não conseguia dobrar a pontinha, eu não conseguia passar a linha. Eu realmente parecia que eu tava com uma luva de boxe na mão e eu não conseguia fazer as coisas. Tanto é que o acabamento, no fim eu não tava conseguindo fazer o franzido assim com a linha. E eu falei, o quê? Eu vou dar um nó aqui que aí fecha essa boca logo e eu já começo a enrolar logo. Ficou horrível, horrível, horrível o acabamento. Mas enfim, fechou. E aí enquanto eu estivesse dando nó, eu tinha certeza que não ia escapar o plumante lá de dentro. Mas ficou muito feio, assim, jamais eu deixaria esse tipo de acabamento numa peça, mesmo que fosse pro meu próprio uso, mesmo se não fosse pra vender, mas assim, ficou muito feio. E eu expliquei que tinha sido uma volta inteira e que depois era só continuar a passar, e aí quem chegou até ali consegue continuar, então a parte mais fácil é só ir acompanhando onde já tinha os nós, o primeiro nó feito. E aí ela falou, não, tudo bem, então a gente vai encerrar por aqui. Talvez eu tivesse que ter pensado mais no tempo. Eu tava tão feliz ali. Eu realmente, assim, você podia ter otimizado no começo, mas eu tava muito curtindo estar ali com ela, né, interagindo com ela. Então, é inexperiência mesmo. Eu nunca tinha participado de um programa de TV. E acho que foram 13 minutos de total.
Tinham me falado que seria de 15 a 20, então nas preparações em casa eu vi que dava pra fazer, mas é que a gente realmente acabou conversando um pouco no começo. Aí ela falou, não, então tudo bem, então quem quiser saber de como que faz até o final, vai pro seu canal. Eu achei super legal dela falar isso. E aí ela foi pro merchan, fazer o merchan, e então, pra gente não fazer barulho no estúdio, eu fiquei ali paradinha, quietinha, só admirando, eu fiquei admirando. A hora que ela acabou esse merchan, que entra o intervalo, gente, ela foi muito querida. Ela volta pra mim e fala assim, ah, você falou que você é minha fã, então vamos fazer uma foto. No meio do intervalo, que é super corrido, eles tiveram que sair com a bancada, né, pra tirar todas as minhas coisas de lá, pra poder entrar no próximo bloco sem fazer barulho e tal. Ela volta pra mim, fala que vai tirar uma foto, até o produtor, o Will, tira uma foto, ele falou, não, ela falou, tira mais foto. Ela falou, ai não, calma, deixa eu pegar uma bolinha. Ela catou uma almofada, ficou segurando. Ah, gente, para, né? Uma fofa, assim, de um carinho que ela não precisava ter esse carinho, ela não precisava ter esse cuidado. Ela sabe quando a pessoa faz o a mais? E aí a gente sai do estúdio super honrada e agradecida, assim, e muito aliviada, mas ainda tremendo, assim, com o estômago ali, não é uma borboleta, é um dinossauro dentro de mim. A gente sai, porque todo mundo veio me dar um apoio, assim, muito grande, falar que foi bem legal, que eles gostaram, que eles sabiam que era a minha primeira vez na TV e que mesmo assim foi muito legal, tal. Gente, olha que carinho, né? Muito legal isso. Foi de uma generosidade, assim, muito grande. Eu tava feliz, eu tava muito feliz. Um monte de gente depois me deu um carinho, assim, gente que eu conheço, gente que começou a descobrir meu trabalho, algumas outras pessoas que já me conheciam e que entraram nas minhas redes sociais para me dar apoio, para me dar carinho. Isso foi muito legal. Então eu agradeço tudo isso, agradeço todo esse amor, todo esse carinho, todo esse apoio que eu recebi, que foi muito importante. Eu quero agradecer toda a produção do programa da Clau, todos os funcionários da emissora, todas as pessoas que efetivamente entraram em contato comigo, então maquiagem, cabelo, produção, pessoal da técnica, então microfone, câmera, todos eles. Eu não sei dizer o nome de todos, nem a função de todos, mas eu quero agradecer do fundo do meu coração o acolhimento, o carinho e o profissionalismo que tiveram comigo. E obviamente dizer que foi uma honra estar do lado da Clau, alguém que eu admiro tanto, alguém que eu acompanho tanto, e eu tenho certeza que minha mãe estava olhando lá de cima e torcendo muito por mim. A minha intenção com esse vídeo não é só mostrar os bastidores da minha participação, porque eu acho que é curioso, eu sempre tive curiosidade para saber como que era, mas não foi só isso, de registrar esse momento e de dividir com você. Mas é uma lição que eu acho que a gente tem que se arriscar mais, de não ter tanto medo de sair da nossa zona de conforto. É lógico que eu acho que a gente não tem que fazer as coisas assim na loucura, eu acho que a gente tem que ter sim uma preparação, uma segurança naquilo que a gente está fazendo, mas eu acho que o medo deixa muitas vezes a gente paralisado numa situação de medo, de insegurança, e isso faz com que a gente não aproveite as oportunidades. Então o que eu queria deixar para você é:
Não tenha tanto medo de sair da sua zona de conforto. Medo e insegurança é importante para a gente estar alerta, para a gente se preparar, para a gente levar as coisas a sério, levar as coisas com responsabilidade. Mas esse medo não pode paralisar. E eu tô falando isso até para ver se eu consigo também internalizar isso para mim. Porque também para mim é difícil. É isso que eu quero dividir com você. Eu sei também que é difícil, eu também tenho esses medos, eu também tenho essas inseguranças. E o que eu quero dividir com você é que foi muito difícil. Todo esse processo para mim foi bem difícil. Eu tive muito medo, até hoje só de lembrar me dá um calor, assim, que minhas bochechas ficam vermelhas. Mas foi muito bom. E depois que passou, eu odiaria não ter vivido isso. Então, não tenha tanto medo de se arriscar, não tenha tanto medo de sair da sua zona de conforto. Não queira ter tanto controle das coisas. A vida não dá esse controle pra gente, e se a gente só for fazer as coisas que a gente tem total controle, a gente não vai fazer metade das coisas que estão por aí que a gente pode e consegue fazer. Outra coisa é a gente aprender a se levar menos a sério e aprender a rir de nós mesmos. Eu sempre tive muito medo de fazer as coisas porque eu achava que o que eu fizesse tinha que sair perfeito, eu tinha que ter controle de tudo e tinha que ser perfeito. Então, se eu achava que não ia ser perfeito, então eu não ia me propor a fazer. E isso é besteira, não existe perfeição. Se a gente tem uma autocrítica muito grande, e eu posso falar porque eu sou assim, se a gente tem uma autocrítica muito grande, a gente sempre vai achar algum defeito, alguma coisa que poderia ter feito melhor ou teria feito diferente. Então, não adianta a gente ficar sentado e esperando as condições perfeitas, as situações perfeitas, que muito provavelmente elas nunca vão aparecer, elas nunca vão acontecer. Então, arrisque-se, tenha coragem, e se não tiver coragem, vai sem coragem mesmo. Aprenda a rir de você mesmo e não se levar tão a sério, mas tenha responsabilidade. Não adianta querer essa coisa de eu vou fazer as coisas na loucura, ou deixa a vida me levar, ou eu vou fazer, depois eu penso nisso. Não, a gente tem que ter sempre muita responsabilidade naquilo que está fazendo. Se você tem isso, então tá pronto para aproveitar as oportunidades que a vida tem para nos oferecer. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por dividir esse momento comigo. Beijocas e até o próximo vídeo.